Vamos, te agradecemos por essa nova etapa que vamos começar hoje, todas as segundas, quartas e sextas, com os cultos aos domingos. Queremos pedir, Senhor, a tua bênção sobre nós, para que continuemos, Senhor, dando o ensino da tua palavra e que esta tua palavra possa chegar até os confins da terra, possa chegar até os lugares mais longínquos, Senhor, até todos os lugares onde as pessoas que nos acompanham estão repetindo esta imagem, estão compartilhando esta imagem entre eles. Que o Senhor seja louvado em nossas vidas. Que tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu consiga transmitir do jeito que o Senhor colocou, para que todos aqueles que estão ouvindo também possam receber a tua palavra e essa palavra chegue como uma palavra de conforto, mas também de alerta, de repreensão, mas também de conforto a essas pessoas. Toma cada um em tuas mãos, que haja bênção sobre cada lar, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, queridos, nós vamos dar prosseguimento ao nosso tema. Estamos falando sobre as questões da maldição hereditária e das bênçãos hereditárias, né? Então, maldições hereditárias e bênçãos hereditárias, nós colocamos o título, então, adquirindo bênçãos. É o que a gente quer conquistar essas bênçãos. E queremos, ao mesmo tempo, quebrar maldições. Então, tem algumas maldições que a gente precisa identificar e quebrar, né? Deixá-las de lado. E nós estávamos falando, nesse tempo todo, falamos de Abraão, falamos de Isaac, e agora estamos com Jacó. Estamos nos referindo a Jacó em relação a todo o seu contexto. Jacó que serviu a mãe e fez tudo que a mãe queria que ele fizesse, e agora, coitado, ele está, né, completamente abandonado no relento e não tem o que fazer. E ele vai então para a casa do seu tio, quem sabe lá ele vai conseguir amparo, emprego, ajuda da família, enfim, como toda pessoa que está abandonada, desesperada. Então, note bem, aquela herança que Jacó queria, ele não herdou. Não vá atrás de conversa fiada de pessoas que leem a Bíblia e, infelizmente, não interpretam como deveriam. Jacó queria ser o primogênito para herdar tudo. E a Rebeca queria que Jacó fosse o primogênito exatamente para cuidar dela, porque o Esaú não ia cuidar dela como ela achava que deveria, já que, infelizmente, o Isaac não tinha lá um bom relacionamento com ela e o Esaú também não tinha bom relacionamento com ela. O Esaú vai se casar com mulheres de outras religiões, de outras tribos, e depois que ele fica com raiva de Jacó por causa da perda da bênção, ele também não entendeu que Deus manteria a herança para ele, só não lhe daria a bênção. Ele recebe uma outra bênção, que nós já falamos aqui, sobre a gordura da terra, que hoje a gente sabe que é o petróleo. Todos os descendentes de Esaú são donos praticamente de 100% do petróleo do mundo, não é? E toda essa hereditariedade fica com Esaú. O dinheiro, a herança fica com Esaú. Mas Jacó vai receber a bênção de Deus, porque era exatamente o que era mais importante para ele. Jacó sai sem nada, e como a live que nós fizemos anteriormente, ele vai deitar e vai ter aquela imagem maravilhosa, vai fazer aquele pacto com Deus, dizendo: até aqui eu fui Jacó, daqui por diante eu preciso mudar a minha vida. E aí nós vamos ter que ler mais outros textos para saber como foi a situação. Lemos do capítulo 28 de Gênesis, e agora eu convido vocês para nós lermos o capítulo 29. Tomavam, pois, a pedra, colocavam de novo no poço em seu lugar. E disse-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. E ele disse: conheceis Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Certamente, disseram-lhe então: esta que vem ali é a Raquel, a sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é pleno dia e não tem tempo para ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. E disseram, porém,
até que todos os rebanhos se juntem, não vamos remover a pedra da boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas do seu pai, por ela ser uma pastora. Eu quero destacar bem esse contexto aqui. Raquel era uma pastora, certo? Pastor tem a ver com pastorear ovelhas. Então, vejam, um dos motivos que eu acredito no ministério feminino é que Raquel estava aqui trabalhando para o próprio pai como pastora. Então, você já tem uma ideia de como era esse pai. Ele não era muito de dar moleza aos filhos, os filhos tinham que trabalhar, mas a profissão de pastora, que todo mundo acha que é só para homem, não, a gente encontra pastora na Bíblia e boas pastoras. Zípora era pastora e outras passagens mais de outros contextos onde a mulher trabalha assim, pastoreando. Entretanto, o rebanho é sempre do pai ou de alguém com mais autoridade. Isso que a gente tem que entender. O que eu sou contra é a mulher que, se de repente abre lá uma igreja, se autodenomina pastora, sem a consagração de ninguém, e se intitula lá pastora porque o Gabriel desceu lá não sei aonde e fez dela uma pastora. Aí eu sou contra. Eu sou a favor de que a mulher seja aprovada, seja comprovadamente reconhecida e que receba de alguém essa consagração, né? Como eu conheço muitas pastoras abençoadas, não vou citar o nome aqui, não seria decente eu fazer isso, mas que são mulheres que cumpriram todos os ritos, receberam a consagração pública e são reconhecidas tanto pela liderança quanto pelos liderados. Então, pastoras existem sim, é um ministério bíblico, embora o machismo não deixe que muita gente fale, mas no tempo de Jesus muitas mulheres serviam a Jesus, sim, certo? E isso é um outro contexto que a gente pode discutir mais tarde. Então veja que ela era uma pastora. Agora, versículo 10. E aconteceu que, vendo Jacó Raquel, filha de Labão, irmã de sua mãe, quer dizer, prima dele, né? E as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó, olha o atrevidinho, olha o sem vergonhazinho aqui, né? Ele gostava de fazer comidinha lá com a mãe, mas o bichinho era bom de paquera. Já foi logo pegando a prima e dando um beijo na prima e depois chorou de emoção. Lógico, pelo que ele passou, o sufoco que ele passou, ele estava apavorado e ele ficou feliz por ter achado ali um parente dele, né, que era um primo, e acabou abraçando a prima e beijou a prima. Lógico que nesse momento surge no coração, tanto dele quanto da prima, um envolvimento sentimental que vai durar por longos e longos anos e eles vão se casar mais tarde. E Jacó, ela correu e anunciou ao seu pai, porque o Labão era irmão de Rebeca, né? E aconteceu que Labão trouxe as novas e introduziu então o filho de sua irmã e, correndo, o beijou, levou-o para a sua casa e ele contou a Labão todas as coisas que tinham acontecido. Então Labão me disse: verdadeiramente tu és osso dos meus ossos e carne da minha carne. Fica-te aqui. E ele ficou então durante 1 mês morando na casa do Labão. Depois disso, Labão disse a Jacó: porque tu és meu irmão, interessante essa expressão irmão aqui, né? Porque tu és meu irmão quer dizer filho da minha carne, da minha mesma parentela, da minha mesma família, né? Você não pode me servir de graça. Então diz o que você quer receber como salário pelo seu trabalho. Você já está trabalhando aqui há 1 mês, você está produzindo, eu vejo que você tem condições, trabalha bem, é bem esforçado. Então, que tipo de salário você gostaria de receber? E Labão tinha 2 filhas, e o nome da mais velha era Lia, que também pode ser traduzido por Leia, e o nome da menor era Raquel.
Léia tinha olhos tenros, né? Mas Raquel era formosa de semblante e formosa à vista. Então, ela não só tinha um semblante bonito, mas como um corpo bonito também. E Jacó, por causa daquele beijinho, já amava Raquel, já estava paquerando ela. E ele disse, 7 anos, olha aí a expressão 7 aí, anos, que era muito conhecida naquela época. Por isso, que quando a gente estuda as profecias, a gente entende os 7 de Daniel, quando as 70 semanas de Daniel, 70 vezes 7 semanas, que seriam para nós semanas de dias, no caso deles aqui é semana de anos, certo? Então a expressão semana de anos já era conhecida desde o tempo de Jacó. Por isso que você tem que entender, não foi uma expressão criada por Daniel. E olha que a gente está aqui mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, época de Jacó, e estamos comparando com a expressão de Daniel, que foi mais ou menos ali 550 antes de Cristo. Vejam que as expressões permanecem durante muito tempo e a forma de se referir. Então, existe a semana de dias e também a semana de anos, certo? Então, ele disse, versículo 18, como eu estava falando, 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. E Labão disse, melhor é que eu dê ela para ti do que dar para outro homem. E assim você consegue ficar comigo. Então, já que ela vai ter que casar com alguém, que case com você. Labão ficou bem quietinho, porque o nome já diz, eu disse na outra live, ninguém faz negócio com um camarada chamado Labão, porque não espere grande coisa de um homem com esse tipo de comportamento, não é? Tá certo? Cuidado com essa família é problemática, tá certo? Mas aí o que vai acontecer? Versículo 20, assim serviu Jacó durante 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram poucos dias, porque o sentimento dele era tão grande, o carinho dele era tão grande, ele amava muito Raquel, tinha um carinho extraordinário por ela. 7 anos para ele foi, aos olhos dele, pouco tempo. Ele achou até que trabalhou pouco, ele poderia ter trabalhado até mais se fosse exigido, né? Versículo 21, disse Jacó a Labão, dai-me agora a minha mulher, porque os meus dias são cumpridos e 1 semana tenho trabalhado. Veja a palavra semana aparecendo aí. Tenho trabalhado, que eu me case com ela então. E o que faz Labão? Ficou bem quietinho, não falou nada. Assim fazem os mentirosos, os hipócritas. Eles ficam calados. Quando são pessoas íntegras, pessoas sérias e verdadeiras, honradas, sinceras, elas falam o que estão pensando, né? Mas os outros não, eles se calam para dar o bote depois. A gente nunca sabe o que eles estão pensando, porque eles não revelam. E o que fez então? Então reuniu Labão e todos os homens naquele lugar e fez um grande banquete, uma grande festa, para que todos fossem testemunha de que estava acontecendo um casamento ali. Ou seja, José não teria como correr. E Labão deu a sua serva Zilpa e Lia, sua filha, por serva. Agora veja, então, nesse contexto, a Lia, que era sua filha, vai receber a Zilpa e vai se casar com o nosso querido Jacó. Só que ele não estava sabendo que era Lia. Por quê? Na tradição, a mulher se casa com o véu, ela passa a primeira noite com o véu, quando o sol abre, aí sim é o iniciar de um novo dia. Aí sim começa a contar um novo dia, porque a noite não conta, conta-se o dia. Quando então o Jacó, assim que o sol nasce, ele tira o véu para olhar o rosto bonito, lindo da sua querida Raquel, ele entra em choque porque ele acabou dormindo com a Lia, né? E não dormiu com a Raquel. E aconteceu pela manhã, versículo 25, que por causa do véu que cobriu o rosto, né, viu ele que era Lia. Pelo que disse a Labão, por que me fizeste isso? Não te tenho servido por causa de Raquel? Por que então me enganaste? Ora,
Ele foi enganado por quê? Por que Jacó está sendo enganado aqui? Ele é inocente diante de Deus? Pobrezinho, está sendo enganado? O que será? Poxa vida, ele não fez nada de errado. Ele trabalhou 7 anos para ter a sua querida Lia. E qual é a culpa que ele tem de ter um tio sem vergonha e mentiroso? Porque essa família é uma família que age dessa forma. É uma família completamente tomada por forma de procedimento estabelecido entre eles, e eles desonram uns aos outros sem honrar a palavra dada. A palavra deles não é sim, sim, e não, não. A palavra deles é uma palavra mentirosa. E aí, o nosso Jacó, que lá atrás semeou mentiras para o irmão e para o pai, agora está colhendo mentira. E ele pode dizer, não tenho culpa. Pode xingar, gritar, espernear, reclamar e dizer que não tem culpa. Mas a mentira foi plantada como semente. E alguém tem que colher essa mentira como semente, não tem jeito. Vocês estão entendendo isso? Porque aquilo que planta, você colhe. É o que a gente leu, é o texto base do nosso estudo, que está sendo lá de Gálatas, capítulo 6. É o texto lá de Gálatas, onde diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Escarnecer, enganar, ludibriar, zombar, são várias palavras ali que cabem nessa questão do escarnecer, certo? Então Deus não se deixa zombar, Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que o homem semear, isso também colherá, ceifará. Então, o que está acontecendo? Está todo mundo plantando e todo mundo colhendo nessa família. E alguém tem que dar um basta disso tudo, né? Mas, infelizmente, até agora não apareceu ninguém para dar basta nenhum. Embora Jacó já tivesse feito o seu pacto lá, como fez lá com aquela pilastra que ele fez, com aquela coluna que ele fez, prometendo para Deus a sua lealdade, mas agora ele está colhendo aquilo que anteriormente ele plantou. Então, aceitar ao Senhor, fazer um pacto com Deus, resolve o problema dos erros cometidos anteriormente? Depende, você se resolve com Deus. Você, quando aceita Jesus, você resolve o teu problema da alma. Mas as coisas que foram plantadas e terão que ser colhidas, elas vão continuar. Então, se você deve ao banco, você vai ter que pagar. Se você pegou o dinheiro de alguém, você ainda está devendo. Se você comprou e não pagou, aceitou Jesus, Senhor, me livra, paga minhas dívidas. Não, Jesus não paga dívida. Você fez dívida, você agora vai ter que trabalhar para pagar a sua dívida. E, infelizmente, se você semeou mentira, agora você está colhendo mentira também. E aí ele vai falar com Labão, muito invocado da vida, porque, afinal de contas, o sogro dele tinha dado uma pernada nele, uma mentira, né? Mais tarde vocês podem ler, nós vamos ler com vocês, se der o tempo, onde ele vai dizer que o Labão enganou ele mais de 10 vezes. Ele vai dizer para Raquel, teu pai me enganou, mentiu para mim mais de 10 vezes. Olha que coisa terrível. Olha como a mentira. Então, uma mentira pode ser plantada. É como eu disse do carocinho de arroz, de laranja, que você planta um carocinho, vai nascer um pé de laranja com dezenas e dezenas de laranjas, com dezenas e dezenas de caroços cada um deles. Então, tu planta um para colher 100 mil, para colher 10 mil. É sempre assim, você sempre colhe muito mais do que planta. Então é melhor pensar em plantar coisas boas para colher coisas boas. E ele disse a Labão, por que fizeste isso comigo? Porque me enganaste? E aí vem o versículo 26, olha só. Disse Labão, não se faz assim no nosso lugar. Não tem como a menor ser dada antes da primogênita. Ah, que legal, né? Ele não sabia disso? Por que ele prometeu? Ele já sabia que existia essa lei, se é que existia mesmo? A primogênita tinha que casar primeiro? Então, e agora? Por que ele não falou? Por que ele omitiu a verdade? Porque faz parte da forma de comportamento dessa família que tem a mentira como a forma de lucrar, inclusive, né? Lembram lá de Abraão que lucrou no Egito por causa da mentira? Vocês estão percebendo aqui agora o lucro.
Mas, pastor Videira, o senhor está acabando com a vida desses homens que a gente tinha como homens santos. Sim, eu estou tentando dizer para você que não existe santo na Bíblia. Santo na Bíblia é Jesus. Todos os homens da Bíblia foram pecadores e por isso não puderam cumprir a primeira profecia a respeito de... Lá em Gênesis 3, quando Deus diz assim, da semente da mulher nascerá um que pisará na cabeça da serpente. Quem pisaria na cabeça da serpente? O Noé poderia ser? Não, Noé tão logo resolve o problema mais sério que seria salvar a humanidade. Todos morreram, mas ele conseguiu salvar a família. E o que ele faz? Vai festejar, se embriaga, vai dormir nu e acaba pecando, certo? Acaba levando os próprios filhos a uma desgraça. Noé não pode. Aí vem Abrão. Abrão vai mentir, aí vem Isaac, Isaac mente, aí vem Jacó, Jacó. Quem poderia pisar na cabeça da serpente? Né? O próprio Jesus diz, Jerusalém, terra que matas os profetas. Quantas vezes eu quis agasalhar vocês, como a galinha agasalha seus pintinhos, mas vocês nunca deixaram. Por quê? Porque o jeito, o comportamento, a forma de ser, a rebeldia, a inclinação para o pecado, para a mentira, para as coisas erradas, estava sempre sobre o povo. É uma realidade. Por isso que Jesus veio e ele quer que nós sejamos de uma nova semente. Então, o verdadeiro crente não pode se deixar levar pela inclinação da carne, que é uma inclinação levada à desonra, levada à falta de caráter, à falta de honestidade, à falta de sinceridade, de clareza nas coisas. Né? Os servos de Deus, eles fazem as coisas com honradez, e por isso Deus os honra da mesma forma. Então, o que vai fazer agora? E aí, no versículo 27, cumpre outra semana, olha a palavra semana de novo aí, e te daremos também a outra, pelo serviço ainda de outros 7 anos, como servireis. E vai acontecer, não tem outro jeito, né? O Jacó já tinha dormido com ela, o Jacó então aceita no versículo 28, e Jacó fez assim, e cumpriu então a semana de Lia, certo? E então se dispôs a uma nova semana para Raquel. Repare a palavra semana nessa tradução, que eu estou gostando bastante dela. A palavra semana aí se referindo a 7 anos de trabalho sem receber nada, só água para beber e comida para comer, certo? Não tinha direito a mais nada, era um trabalho praticamente escravo, porque todo o lucro do trabalho dele era para que ele recebesse a Raquel. E agora ele já está com a Lia, então ele vai conseguir, né, através de Lia, manter a sua vida, pelo menos sexual, em dia. E Labão deu a sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. Então, o que vai acontecer? Depois de cumpridos os 14 anos de trabalho, Jacó vai ter a Lia com sua serva, né, que vai receber a escrava para poder ser dada para ele, e agora ele também vai receber a Raquel com outra escrava. Então ele tem Lia e a serva Zilpa, e depois ele recebe agora a Raquel com a serva Bila. Então ele vai ter 4 mulheres, sendo 2 esposas legítimas e as outras as escravas dessas esposas, que vão acabar sendo concubinas de Jacó nessa sua caminhada, nessa sua vida daí por diante, certo? Versículo 30, e possuiu também Raquel, e amou a Raquel mais do que Lia, e serviu ainda outros 7 anos. Então veja, no total de 21 anos, ele está com 21 anos servindo a Labão, sem ter a bênção da hereditariedade, tá? Ele vai servir. Só que nesses últimos, como vão ser esses últimos 7 anos? Vai ser explicado agora a partir do versículo 31. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu-lhe a madre,
né? Porém, Raquel era estéril, olha, aquilo que nós falamos, né? O Abraão se casa com Sara, que era estéril, o Isaac se casa com Rebeca, que é estéril, e o Jacó se casa com Raquel, que é estéril, certo? Está se cumprindo. E no 32 diz então que a Lia concebeu e deu à luz ao seu primeiro filho, que vai ser Rubens. Então, Rubens é o primeiro a nascer, porque disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido, certo? Então veja que essa forma de significado, o Senhor atendeu a minha aflição. Então veja que o significado de Rubens é bem bonito, né? O Senhor atendeu a minha aflição. Mais tarde, então, no 33, concebeu outra vez e deu à luz, dizendo, portanto, o Senhor ouviu que eu era desprezada e deu-me também a outro filho e o chamou de Simeão. Simeão. Ouviu o Senhor que eu era desprezada. Simeão. E concebeu a terceira vez e deu à luz, agora, desta vez, vai nascer então o terceiro filho, que quer dizer Levi. Levi significa ligado, vinculado ou unido. Por quê? No versículo 34 diz: concebeu outra vez e deu à luz, dizendo: agora, desta vez, ele se unirá de vez comigo. Meu marido se unirá comigo. E vai esquecer esse pensamento dele por Raquel. Então, Levi vai ser aquele que liga. Levi vai ser aquele que vincula, aquele que une, na esperança lá da Lia, certo? E é Levi que vai ser escolhido por Deus para ser a geração levítica dos sacerdotes, que vão estar ligando Deus aos homens. Vocês estão percebendo? É ele que vai ligar Deus aos homens e os homens a Deus. Levi tem essa função, porque esse é o significado do seu nome. Ligação, vinculação, união, tem a ver com o nome de Levi, certo? Então, muita coisa que a gente às vezes acha que foi por acaso, não foi por acaso. Todos os nomes estão sendo dados e desses nomes profecias estão acontecendo. São nomes que têm significados. Agora, no versículo 35, concebeu outra vez. Então, veja que 4 filhos Lia vai ter. E Raquel não está tendo filho nenhum, certo? E dessa vez é que vai nascer, então, Judá. Judá vai nascer e a palavra Judá significa louvado, glorificado ou exaltado. Judá vai ser pai dos judeus, que vão ser exaltados em detrimento dos outros que vão ser destruídos lá por 700 e alguma coisa antes de Cristo. Então vejam que o texto está sendo bem cumprido, bem direitinho. Vamos avançar agora para o capítulo 30, para a gente poder analisar isso com carinho, porque essa descendência de Jacó precisa ser estudada. Capítulo 30, versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Poxa, ela já tem 4 filhos. Filhos é bênção, filho é ligação, filho é consolação. O pai agora só quer saber de Lia, ela já tem 4 filhos com ele e eu não tenho nada. Ela aloprou, ela teve uma crise. E ela chegou para Jacó e diz: dai-me filhos, senão eu morro. Quer dizer, eu vou morrer nessa tristeza, eu vou morrer nesse desespero, eu não aguento mais, eu estou herdando uma coisa aqui que não é minha, eu estou apavorada, você tem que resolver isso. E a resposta dele é interessante no versículo 3, que ele diz assim, ó, eis aqui, cadê, desculpa, no versículo 2, então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Quer dizer, eu não posso dar a você o que você quer se Deus não abrir a tua madre. Lógico que naquela época e durante muitos séculos, sempre as mulheres foram culpadas por não terem filhos. Depois, né, já no nosso século passado é que os homens passaram a descobrir
que os homens também poderiam ter problemas e não procriarem, né? Então veja agora no versículo 3, e ela disse, eis aqui a minha serva Bila coabita com ela. Agora é a vez de então, já que a Lia tinha dado 4 filhos, a Raquel oferece à serva Bila a mesma coisa que fez a Sara de oferecer a Agar. Olha como está se repetindo a mesma história com outros personagens. História é uma coisa interessante. Se você juntar os mesmos argumentos, as mesmas situações, a história se repete. Por isso que ela é considerada uma arte. E agora está se repetindo. A Raquel, por causa do amor que ela tem e do ciúme que ela tem, ela vai oferecer a Bila para dormir com o Jacó e ter um filho. E vai acontecer, para que ele dê a luz, para que dê a luz sobre meus joelhos e assim receba filhos por ela. Então, quer dizer, quando a minha escrava tiver um filho, eu vou receber nos meus joelhos e vou tratá-lo como se fosse meu filho. Foi o que Sara disse para Abraão. A mesma coisa está se repetindo aqui. Versículo 4. Assim deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. E concebeu Bila e deu-lhe Jacó um filho. Então disse Raquel julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso o chamou de Dan. Dan quer dizer juiz. Por quê? Olha a expressão, julgou o Senhor, né? E ouviu a minha voz. Quer dizer, o Senhor que julga, ele viu a minha inocência nessa história e resolveu me dar um juiz, um Dan. Dan quer dizer juiz, certo? Dan vai ser, então, filho de Bila, escrava de Raquel, mas ainda não saiu das entranhas de Raquel, certo? Então, versículo 7. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com grandes lutas tenho lutado com a minha irmã. Quer dizer, transformou agora uma guerra de quem vai dar mais filhos, quem vai ter o poder de dormir mais com o marido, né? Também venci e chamou então de Naftali. Naftali, olha o que ela disse, com grande luta tenho lutado com a minha irmã. Então Naftali significa minha luta. Minha luta é o nome de Naftali. Versículo 9. Vendo, pois, Lia, que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua escrava, e deu-a por mulher para Jacó. E Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um outro filho, que vai ser o 7º filho. Então disse Lia, afortunada, e chamou-lhe de Gade. Porque a expressão afortunada, Gade significa sorte, fortuna, bens, né? Quer dizer, foi ela afortunada, recebeu uma sorte, recebeu uma fortuna da parte de Deus, um bem. Versículo 12. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. E também disse Lia, para a minha ventura, porque as filhas terão por bem-aventurada, e chamou então de Aser. Olha a pronúncia, Aser. É o que? Aser. Sorrir, né? É igual Isaac. Isaac quer dizer sorriso. E Aser quer dizer alegria, felicidade. Expressão de alegria, expressão de felicidade. Aser. Certo? E foi Rubens para o campo, versículo 14, e ceifar o trigo, e achou mandrágoras no campo. E trouxe a sua mãe. Então disse Raquel a Lia, ora, dai-me as mandrágoras de teu filho. E ela disse, eu já tenho pouco tomado, você já tomou meu marido, tomarás também as minhas mandrágoras que o meu filho trouxe para mim? Então Raquel disse, por isso meu marido se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras do teu filho. Fez uma negociata, né? Versículo 16. Vindo, por Jacó de tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse, a mim possuirás esta noite, porque certamente aluguei com as mandrágoras do meu filho o direito de me deitar.
e deitou-se com ela Jacó naquela noite. E 17, e ouviu Deus a Lia e concebeu, e Deus deu à luz a um filho. Então disse Lia, Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou-lhe Isacar. Isacar quer dizer prêmio, recompensa. Porque foi o que ela disse, Deus me tem dado a minha recompensa, o meu galardão. Estão compreendendo como é importante entender esses nomes, para depois a gente entender sobre as tribos de Israel, se a gente quer estudar depois a história de Israel e a situação de cada tribo, cada um desses nomes tem a ver com cada tribo que vai ser formada, certo? E Lia concebeu outra vez e deu a Jacó o sexto filho, como a gente está falando ali, certo? Então, o sexto filho de Lia, sem contar os outros. E disse Lia, Deus me deu boa dádiva, desta vez morará meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E aí vai chamar esse 10º filho, embora seja o 6º de Lia, mas é o 10º de Jacó, de Zebulon. Zebulon quer dizer dádiva ou presente, aquilo que você dá a alguém como um presente no dia do aniversário. Depois teve uma filha que ele chamou de Diná. Olha que coisa interessante. Diná quer dizer meu senhor, ou lugar de delícias, ou ainda o Senhor concedeu benefícios. Diná, mas nem vai ser tocada, não vai receber herança, não vai receber terra, não vai receber nada. Ela vai ser simplesmente tratada como eram tratadas as mulheres, né, sem ter nenhum tipo de direito, nenhum tipo de herança, nenhum tipo de nada, porque assim era, infelizmente, com as mulheres. No 22 é que a gente vai encontrar, então, e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu e lhe abriu a madre. Então perceba aí, meus irmãos, que já se passaram 20 anos que Jacó casou com Raquel. 20 anos. Então veja, ele sai com 40, trabalha 14, está com 54, vai trabalhar, vai viver 20 anos com Raquel, vai dar 74 anos, aí sim é que Deus vai abrir a madre para que nasça então o filho José. Percebe por que José vai ser muito amado por Jacó? Porque é o filho da mulher que ele amava. As outras, ele tinha lá sua noite de sexo, nascia criança, tratava normalmente, como Abraão tratou o Ismael, como Abraão tratou as filhas das concubinas. Mas Abraão se dedicou a Isaac. O Isaac é a mesma coisa, ele escolheu o Esaú e desprezou o Jacó. Agora o Jacó vai fazer a mesma coisa, vai nascer José. Então veja o 22, e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu e abriu a sua madre, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e disse, tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o Senhor o nome de José. Agora repare aqui que José é um dos nomes mais comuns que a gente vê em muitos lugares, né? Tem santo chamado José, tem um monte de gente chamada José, mas por que José, por exemplo, vai ser a pessoa escolhida para ser o pai de Jesus, o pai que vai adotar Jesus, porque Jesus vai nascer de uma virgem? Porque José significa aquele que acrescenta, significa acréscimo do Senhor, ou o Deus que multiplica. Então veja, José é aquele que acrescenta, é aquele que multiplica, é o acréscimo dado por Senhor, é a dádiva que o Senhor dá em últimos momentos. Então, dizendo, o Senhor me acrescentou outro filho. Então ela não despreza os outros, mas vai dar todo o seu carinho a José. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão, deixa-me ir que eu vá ao meu lugar para a minha terra. Então veja, cumpriu-se os 21 anos de trabalho de todo o tempo que ele estava nesse contexto, certo?
Dá-me as minhas mulheres, meus filhos, pelas quais te tenho servido e ido além para poder. Eu preciso, pois tu sabes o serviço que eu tenho feito. Então Labão disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de você. E disse: determina o teu salário e eu te pagarei. Agora é que vai começar um salário. Então, nesses anos todos, o Jacó está trabalhando só para manter a sua casa, só para manter o seu serviço, a família com alimento. Afinal, elas eram filhas do dono, que era o Labão, tinham direito à comida, tinham direito à refeição, né, a pão e água. O Jacó trabalhava somente pelo alimento, pela comida, não tinha direito a salário nenhum. Agora é que vai ser feito um salário. Agora é que a coisa vai ficar bonita, porque quem vai estabelecer as regras? O próprio José. José vai dizer para ele assim, o próprio Jacó, perdão. Então lhe disse Labão: se agora tem achado graça aos meus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor te abençoou. Versículo 28. E disse mais: determina o teu salário, eu te darei. Agora o versículo 29. Então lhe disse: tu sabes como eu tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinha antes de mim tem aumentado em grande número. Veja, a bênção de Deus está sobre as mãos de Jacó. A hereditariedade não veio, mas a bênção de Deus, que multiplica o pouco e transforma em muito, está sobre o Jacó. Percebam a diferença. Hereditariedade é riqueza. Hereditariedade são bens materiais. A bênção de Deus é aquela que multiplica o pouco e transforma em muito, certo? Então essa bênção estava sobre ele. Porque pouco tinhas antes de mim e tem aumentado grande número. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por tua casa, o que hás de me pagar? E disse-lhe: que eu posso te dar? E disse Jacó: nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. O que, por exemplo? Passarei hoje por todo o rebanho, separando todos os salpicados, os malhados, todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isso será o meu salário. Olha, quando Labão ouviu isso, disse: opa, legal, porque as ovelhas geralmente são brancas. Quando nasce uma ovelha malhada, é uma raridade, é uma entre 1000. Uma ovelha salpicada é mais uma entre 1000 de novo, certo? Ora, então, os malhados não servem muito para sacrifício, as morenas também não vão servir, negras também não vão servir, porque as valiosas para sacrifício e outras coisas têm que ser as brancas e puras, e sem defeitos, as bonitas, fortes e sem defeito. O Labão aceitou rapidinho a ideia. Puxa vida, essa ideia tá legal, então você só vai ficar com o que sobrar, né? Você fica com as malhadas, fica com as salpicadas, e eu fico só com as brancas. As brancas puras serão minhas. Como nasce uma malhada em 1000 brancas, então, um negócio pareceu para o Labão uma grande proposta. Então, versículo 33. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vier nos meus salários e estiver diante da tua face. Tudo que for salpicado e malhado entre as cabras e o moreno, entre os cordeiros, semear por fruto. Então, é meu. Não, você não vai pensar que eu estou roubando ovelhas suas, porque basta olhar e você vai saber que elas são minhas. Então disse Labão: quem dera seja conforme a tua palavra. E Labão aceitou essa proposta. Então, onde é que nós estamos chegando agora?
Estamos chegando exatamente a um momento onde Labão vai permitir que Jacó trabalhe agora para receber alguma coisa como recompensa. Ele não esperava o que Jacó ia fazer, e nós vamos comentar sobre isso na quarta-feira, porque Jacó vai cortar varas e vai trabalhar com essas varas numa visão que Deus lhe dá fantástica. Mas aquele conceito de ficar somente com uma dentre 1000 não vai acontecer, porque Deus vai mudar esse plano, Deus vai mudar essa história por causa da bênção de Deus que o Jacó aceitou sobre ele. Aquele pacto que ele fez, de tudo que Deus me der, eu dar o dízimo, aquele pacto de quem não tinha nem onde pôr a cabeça, agora, depois de 20 e tantos anos, vai começar um novo projeto do nada. Jacó não tem nada e agora vai começar do zero a trabalhar para receber alguma coisa. E de forma extraordinária, Deus vai trabalhar na vida de Jacó. Então, onde é que eu quero chegar com você? Eu quero chegar exatamente, vamos parar aqui nesse versículo 35 e depois nós vamos lê-lo a partir de quarta-feira, onde nós vamos dar prosseguimento. Quero parar aqui então, para que você perceba. Veja quanta coisa Deus pode fazer quando nós não temos nada, mas pelo menos temos a bênção dele. Aquele pacto feito de levantar aquela coluna e de dizer, Senhor, se tu fores comigo nessa viagem que eu faço, se você for, né, me der pão para comer e veste para vestir, foi o que ele recebeu com Labão. Ele recebeu pão para comer e veste para vestir. E ele teve que ficar lá vários e vários anos. Então repita aí, pense aí, reflita. Você que talvez esteja pensando que está na situação de Jacó e está desprezado por Deus, está esquecido por Deus, porque você perdeu a herança, você perdeu o emprego ou perdeu, quem sabe, aquilo que você achava que seria a solução dos teus problemas, pelo menos materialmente, mas você não está entendendo que Deus tem algo melhor para você se você aceitar a bênção com Ele. Prefira a bênção de Deus do que as riquezas deste mundo. Riquezas deste mundo podem roubar a tua bênção, mas as bênçãos de Deus, elas te acrescentam e você vai ser abençoado, porque as bênçãos do Senhor, elas estão sobre aqueles que o temem, aqueles que o louvam, aqueles que o adoram. E essas bênçãos, elas são seguidas da chamada prosperidade, que é a divina, não a que é pregada por aí. Então nós não cultuamos a Deus pela prosperidade, nós cultuamos a Deus pela bênção, pela salvação, pelo concerto com Deus, pelo pacto de sociedade, por dar o dízimo para Ele de tudo que recebemos, por reconhecê-lo como Senhor da nossa vida, por Ele ser o nosso Deus e nós sermos seu servo. Não foi isso que Ele disse lá no capítulo 28 que nós lemos? Ele disse, quando se levantou do seu sonho, quão tremendo é este lugar. Quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus. Então, daqui por diante, se o Senhor for comigo, me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a minha casa. Então, agora, ele teve pão para comer, teve veste para vestir, teve esposas, 4 esposas, e pôde ter filhos, até que a sua amada lhe deu José, a tão esperada, carinhosa Raquel lhe deu José. Então ele se sente agora confortável para dizer, vou voltar para a minha vida. Mas Deus disse, não, se você voltar para a tua terra, tu vai ter sede da herança, tu vai querer lutar pela conquista de um pouco do que sobrou lá do teu pai, do teu avô. Eu não quero que você se meta nessa herança do seu avô, do seu pai. Eu não quero que você herde nada disso. Você vai trabalhar e do suor do teu rosto, Deus vai multiplicar o pouco em muito. Veja, de uma ovelha malhada a cada 1000, Deus vai dar um sistema para ele, que essas ovelhas malhadas vão ser cada vez mais multiplicadas, ao ponto do Labão mudar de ideia todas as vezes, e Deus dá a ele orientações, e ele vai crescer, e quando ele sai, ele vai sair muito rico. Nesse tempo todo que ele vai trabalhar,
ele vai herdar muitas ovelhas e com isso ele vai comprar muitos servos, com isso ele vai comprar muitos escravos, com isso ele vai sair da terra de Labão com muitas riquezas que ele vai construir com o suor do rosto dele, sem pensar nas heranças malignas que vêm do passado, mas com o suor do rosto dele e com a bênção de Deus. Por isso que quando o homem pecou, Deus disse: comerás o pão do suor do teu rosto. Então você que está ouvindo agora, eu quero que você entenda que é muito melhor escolher a bênção do que a herança. Herança nem sempre é bom para a gente. Herança, às vezes, nos traz muita confusão, muita dificuldade, certo? Então pense no que vai ser produzido na tua mão, porque o pouco com Deus vai ser muito. Uma ovelha dentre 1000 vai ser multiplicada por Deus e nós vamos ver isso na quarta-feira, tá certo? Feche agora os teus olhos e vamos fazer uma oração e pedir a Deus que todos nós compreendamos esse momento que estamos passando como sendo um momento de luta, um momento de prova, um momento de tantas coisas, mas a gente já está percebendo que essa doença, embora ainda não tenha cura, já tem tratamento. Né? Fiquei feliz agora que o Sóstenes já está na ativa, né? Meu querido companheiro, missionário, pastor, já está trabalhando, já voltou à ativa e eu fico feliz. Ele passou lá por todos os problemas com o vírus. Meu amigo também, Eliseu Kessler, passou por essa situação, filho do meu queridíssimo amigo Nemuel Kessler, mas já está também à ativa, já voltou ao trabalho. Todos estão conseguindo vencer esta malignidade deste vírus, usando o tratamento certo. Então esse vírus, que era a ponta da maldição, já está sendo contornado e muita gente já está vencendo com o tratamento correto, com os medicamentos corretos, e isso é bênção de Deus para a nossa vida. Sabemos que ainda podemos continuar na obra de Deus. As igrejas já estão se abrindo, deixe os políticos continuarem brigando, porque isso faz parte da herança deles. Eles têm a maldição sobre eles, porque a única coisa que eles pensam é no lucro próprio. Mas nós, como servos de Deus, vamos continuar buscando a bênção de Deus, na presença de Deus, louvando o seu nome. Feche os teus olhos, então, e vamos orar e agradecer. Pai amado, muito obrigado pela